Graça e a paz do nosso Senhor Jesus. A todos vocês sejam muito bem-vindos. Com grande alegria que a gente vai começar uma nova série de lives. E essa série de lives vai ser na contramão do que a gente tem visto na grande maioria, né, do que a gente tem visto aí quanto a aconselhamento, né, para casamento, porque nós percebemos que a grande maioria da busca em edificação para casamento nas redes sociais. Boa noite, pastor Ivan, seja muito bem-vindo. O que a gente tem visto muito, né, quanto ao tocante à edificação de casamento nas redes sociais é a edificação quanto à esposa, né? É muito forte o ministério da esposa, quanto à busca por restauração, quanto à busca por transformação no casamento. E nós queremos andar na contramão, né? Nós percebemos uma necessidade de falar no aspecto do marido, que tem um papel tão importante dentro de um casamento, né? E nós queremos começar uma série de lives falando, né, do propósito do marido, falando dos desafios que o marido tem dentro de um casamento, né? E você que está entrando aí, seja muito bem-vindo na graça e a paz do Senhor, né? Uma vez que que vocês entrarem, por favor, nos fale se está ok, né? Compartilhe aí, por favor, né? O pastor Isaías acabou de entrar, pela graça de Deus. Vamos dar início, né? O tempo voa aqui na live no Instagram, né? Temos apenas 1 hora, mas nós cremos que será um tempo propício, né, para a liberação, né, de palavras de Deus, da sabedoria do alto, para que juntos podemos edificar casamentos. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, na graça e a paz, senhor pastor. Tudo bom? A bênção do Senhor e vocês. Bênção, tudo ótimo, graças a Deus. Nossas esposas tiveram um tempo aí de edificação e eu me senti, né, na liberdade também de convidar o pastor, que tem me edificado muito, né, já marcou muito minha vida, meu ministério, né, e é um grande Bênção. prazer aqui recebê-lo. Igualmente. Amém. Deixa eu só fechar uma porta aqui rapidinho, só para a gente ficar com um pouquinho mais de privacidade, eu já volto. Amém. 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 Então, irmãos, vamos começar essa série, né? Na quarta-feira nós temos oração, né, da nossa taça de oração, mas, né, eu quero fazer uma breve apresentação aqui, né? Eu vou começar, né? Meu nome é Edson, né? Eu congrego na Igreja Videira de Itaquera, já, né, no ano de 2018, o Senhor liberou uma palavra de Deus na minha vida, junto com a minha esposa, que Deus tinha um empreendimento para nós. E depois de um tempo orando a Deus, buscando a Deus, junto com a minha esposa, né, nasceu a Princípios Eternos, né, que com essa onda né, do digital, nós percebemos uma oportunidade de propagar a palavra de Deus, edificando casamentos através dos canais da rede social. E de 8 para 9 meses que estamos aqui, né, centenas de casais têm sido abençoados com a palavra de Deus. E é isso, né? Sejam muito bem-vindos, boa noite a todos. Né, eu queria que o pastor Isaías também se apresentasse aí, falasse um pouquinho do que ele tem experimentado e vivido. Amém? Aleluia. Eu só estou compartilhando aqui com alguns grupos de WhatsApp. Só um minutinho. Amém. Amém. Então, vou dar uma continuidade aqui. Então, a partir de hoje, né, essa é a primeira live
que a gente vai startar para falar sobre a vida do marido, sobre a vida do homem de Deus, né, que a gente enxergou uma grande necessidade no nosso meio, né, de trazer luz para muitos maridos, de como realmente transformar o seu casamento, quais princípios são bases fundamentais, né, é muito falado sobre a vida da esposa, né, mas não são tantos canais que falam especificamente do marido. Então, nós queremos iniciar isso. Amém? Pastor Isaías, Aleluia. fique à vontade. Bom, estamos aqui. Eu quero agradecer o convite, né, do Edson mais a sua esposa. Você é o brother do livro, de um livro por semana, não é? Amém. Estou nessa caminhada. Até hoje? Continua nesse ritmo? Esse ano especificamente, né, eu todas as semanas eu não consegui ler um livro, né, por causa que tenho buscado direcionar, né, para a questão de casais, e tem livros que são grandes, né, então não deu para... Ato Conjugal, tem uns livros assim, Amor e Respeito, eles são maiores e mais grossos, né? Verdade. É verdade. Bom, eu não sei se você conhece, né, o que está aqui, se todos conhecem o Edson. Quando nós começamos os eventos, né, dos empreendedores, nós lançamos um desafio para os jovens, né, ler um livro por semana, para desenvolver a musculatura neural para conseguir ler um livro por semana. E eu falei, olha, que quem lê um livro por semana é perigoso o cara acabar dobrar o salário uma vez ao ano, né? Eu me lembro que eu até falei sobre isso. E hoje vocês estão com empreendimento. Que coisa bacana. Atualmente nós estamos falando muito sobre casais, né? Porque a quarentena ela expôs uma realidade que estava camuflada, né, em meio àquela correria, a correria da vida. O cara acorda 5 da manhã para ir para o trabalho, às vezes de lá vai para a faculdade, chega em casa meia-noite, não tem nem tempo de ver a esposa, então não tem convívio. E aí, de repente, foi tudo para casa e teve que lidar com a esposa, com os filhos, com as pressões, né, com as diferenças, e de repente teve gente que descobriu que tinha alguém ali que ele nem sabia quem era, né? Porque nunca convivia tanto dessa forma. Às vezes tirava ali 1, 2 semanas de férias, ficava junto, mas tinha 1 milhão de coisas para fazer. E agora teve que ficar literalmente em casa, e é onde os problemas apareceram. Então nós começamos um curso de casamento também, às sextas-feiras. Então já fizemos a 7ª lição, né? Faltam 3, a sexta-feira às 20 horas. Né? Você com essa iniciativa, muito bacana. O pastor Wilson também, né? Batendo muito forte. Hoje, às 18 horas, né, teve mais uma aula, ela vai continuar às segundas-feiras. E, na verdade, o casamento a família, né, é uma instituição divina. E se ela é uma instituição divina, ela foi criada para dar certo. Ela foi criada para funcionar. Tem algo que a gente falou no início, na primeira aula do nosso curso de casais, tinha em torno de 200 pessoas online. E nós falamos o seguinte, que para uma pessoa se tornar um profissional bem-sucedido, né, se tornar um médico, um engenheiro, um contador, um odontólogo, um advogado, ele às vezes passa 20 anos da vida estudando para isso. Né, ele vai fazer ali o início, aqueles 9 anos, né, da primeira fase, depois vem mais 3, depois vem uma faculdade de 5 anos, uma pós-graduação, um curso de capacitação, um MBA, né, uma residência. Acaba que para aquela pessoa se tornar um profissional de êxito no mercado, ela tem que ler, assim, em média, um livro todos os meses durante os 20 anos da vida. Para quê? Para ela se capacitar e chegar naquele lugar e ser alguém que tem habilidade, conhecimento e experiência para estar ali. O mínimo, né? Porque a experiência adquire no decorrer dos anos. E muitas vezes as pessoas crescem, se casam, nunca leram absolutamente nada, nunca escutaram nada, nunca se envolveram em nada, nunca receberam nenhum tipo de treinamento, mal sabe que do outro lado tem outra pessoa, né? Um cônjuge que é completamente diferente de você. Porque todo mundo antes de casar tem aquela ideia do mundinho ideal, né? Não, nós vamos casar, que tem os problemas, a gente conversa e resolve. Tcharam, descobri a América. E aí, a hora que casa, descobre que essa equação, ela não é isso. Ela é um negócio que
A pessoa vai descobrir que ela não é porque 2 mais 2 na cabeça do outro, nem sempre vai ser o 4 que está na cabeça dele. Então, o que nós precisamos fazer? O casamento é uma instituição divina que dá certo. Mas você, para ter um casamento abençoado, feliz, que cumpre propósito, você precisa investir no seu casamento. Investir em conhecer, investir em saber o que é casamento, investir qual que é o propósito do casamento, por que que Deus criou o casamento, por que Deus colocou você para morar com o seu cônjuge, ao invés de colocar você para morar com alguém do mesmo sexo. Né? Homens moram juntos durante 10 anos, nunca tem problema. O cara casa na primeira semana, briga com a mulher, briga com a esposa. Por quê? Porque são seres completamente diferentes. E o casamento ele tem propósito de expressar Cristo e a igreja. O casamento ele te dá a oportunidade de ser como Cristo todos os dias da sua vida. Amém, glória a Deus. Sabe o que eu estou falando. Amém, glória a Deus. Assina embaixo. E pastor, o tema dessa live é o maior empreendimento do marido. E, né, pela sua vasta experiência quanto à edificação de casamento, nós sabemos que o marido ele tem um papel, né, dentro de um casamento. Então, Sim. eu queria ouvir, resumidamente, assim, qual que é o papel do marido num casamento? O que o senhor poderia falar para nós? A Bíblia fala, e ela deixa 2 princípios muito claros. Apesar do casamento ser algo complexo, Paulo, né, numa direção divina, ele resumiu o casamento em 2 pilares. Chama-se amor e respeito. A mulher precisa de ser amada. E o homem precisa de ser respeitado. Eu falo, né? Eu amo a minha esposa, mas eu digo que um homem, dentro de um casamento, a mulher nem precisa de amá-lo para o casamento dar certo. Mas ela precisa de respeitá-lo, de considerar autoridade na sua casa, de considerá-lo alguém que está ali para governar, para exercer governo. Então, o homem governa e a mulher edifica. É uma equação do funcionamento dentro do casamento. Quando o homem tem resistência em governar, acontece problema. Quando a mulher tem resistência ou ela não consegue edificar, acontece problema. As coisas não funcionam de forma adequada. Mas nós vamos falar do papel do homem, né? O homem, ele precisa de liderar a sua casa. Porque quando o homem lidera a casa, ele passa segurança para os demais. As pessoas, né? Quem são as pessoas? A esposa e os filhos, eles se sentem seguros quando percebem que ali tem alguém que é firme. Não é truculento, não é o grosso, o mal educado, não é o Shrek. Não, é alguém posicionado. É alguém que quando falou, vai cumprir. Quando definiu, vai acontecer. Quando alguém que promete alguma coisa para a família, ele cumpre. Quando alguém, né, que ele fala algo, as demais pessoas respeitam aquilo que ele está falando. Por quê? Porque ele tem uma voz ativa. Então, o papel do marido, né, ele é liderar a casa e proteger a casa, né, e ser um sacerdote dentro da família. Então, na área financeira, é função do marido suprir a casa. Ah, mas a esposa não pode trabalhar? Pode. Mas ela não pode ficar com essa responsabilidade. A responsabilidade é do homem. Mas e aí? E se a mulher ganhar mais, etc. Olha, há uma promessa na Bíblia que eu recomendo você que você possa chamar na existência todos os dias na sua vida. É aquela promessa que está no Salmo 128. Do trabalho das tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo irá bem. Não está falando lá que é do trabalho da esposa você vai comer. Não é do suor da esposa que você vai ficar tranquilo, dormindo, tranquilo, porque tem uma esposa que está trabalhando para te sustentar. Não, isso não tem a ver com o seu papel no casamento. Seu papel no casamento, vamos lá, primeira coisa, prover a sua família. Se você não tem condições, se você ainda, né, não tem um emprego adequado, isso não é problema, mas corra atrás disso. Se posicione com fé. Trabalhando, estudando, correndo atrás, fazendo o que tem que fazer, colocando o reino de Deus em primeiro lugar
E olhando para frente. E evangelho, por quê? Evangelho transforma, evangelho cura, evangelho restaura, evangelho prospera. Então faça isso, porque isso vai acontecer. Outra coisa que você precisa de ser, que tem a ver com o seu papel na família, de ser o sacerdote da casa. Não deixa que a sua esposa seja a mulher que te carregue para a igreja, a mulher que carregue você para a célula, a mulher que dita os princípios espirituais da casa porque você tem um padrão baixo. Não, não deixa isso acontecer, não. Você é o sacerdote da casa. Você é o homem que Deus levantou para ser o sacerdote dessa mulher. Um homem que Deus levantou para colocar os seus filhos nos caminhos do Senhor. Alguém para ser referencial. Alguém que os seus filhos olham e falam assim, eu quero isso para a minha vida. Eu vou ser igual ao meu pai. Quando meu pai faz isso, dá certo. Onde ele coloca a mão, as coisas acontecem. Então você precisa ser referencial, né? O seu papel é ser sacerdote da sua casa, ser um referencial de alguém que teme ao Senhor, que busca ao Senhor, que teme a Deus sobre todas as coisas, que busca o reino de Deus em primeiro lugar. Então você alguém, seu papel, proteger financeiramente, proteger espiritualmente. E você também é o seu papel educar os seus filhos, ensiná-los. A Bíblia diz, ensina a criança o caminho que deve andar. É o seu papel como homem proteger a sua esposa. Proteção mesmo. Proteção física, proteção emocional, proteção psicológica, proteção financeira, proteção amorosa. Você tem a função de ser o galã da sua esposa. Não deixe que a sua esposa acha que o homem ideal é o cara que está lá na novela, aquele trapo lá que não tem nada a ver com nada. Está lá representando um papel. Só porque põe um terno bonito e tal, etc. Não. A sua esposa nem devia estar vendo novela. Não deixe a sua esposa conversar com a cobra. Lá no Éden deu zebra porque Adão estava preocupado demais, trabalhando demais, cuidando dos animais demais, e deixou a esposa lá, Deus dará, conversando com a cobra. Não deixe a sua esposa ficar conversando com cobra, porque senão depois a cobra vai convencer ela de uma série de coisas e ela ainda vai querer convencer você, como aconteceu lá no Éden. Verdade, pastor. Servidos de um chá. E pastor, então ficou bem claro que o homem de Deus, né, o marido que conduz, né, com sabedoria o seu casamento, não é um chefe, né? É um líder, né? Que Sim. tem essa diferença, né? Tem uma grande diferença entre ser um chefe, né? Porque muitas vezes é atrelado a imagem do homem com machismo, né? Então ele que Sim. manda, ele que, né? Então tem uma diferença, né? Acho que ficou bem claro isso. Muito grande essa diferença. Muito grande. Porque chefe é de índio, né? É verdade. E acho que nem lá eles não devem gostar de chefe. É verdade. Então, a proteção da esposa, uma mulher que se sente protegida pelo marido, ela normalmente se inclina para ele. Né? E você, marido, não vai aprender isso assim da noite para o dia e não vai cair do céu na sua cabeça. Você não nasceu sabendo disso. Porque a mulher, ela não tem que ser compreendida. Porque uma mulher compreende a outra. Aí você vai querer compreender, você vai se infartar e nunca vai conseguir compreender sua esposa. Mas a Bíblia manda o quê? Ama. Ama de forma incondicional. O que é isso? Ama na raiva, ama na doença, ama na dor, ama no dinheiro, ama na pobreza, ama na fartura, ama com cartão de crédito, sem cartão de crédito. Que a mulher, uma mulher emocional, você dá um desconto. Um dia ela ama, outro dia não ama, um dia está com raiva, outro dia está sem raiva, outro dia quer morrer, outro dia não quer mais, outro dia quer arrumar, ela quer morrer e quer arrumar qualquer mulher que vai casar com você depois que ela morrer. Isso é coisa de mulher. Agora, um homem não pode ser desse jeito. Um homem que dá piti, Deus dá vergonha da raça. Um homem, quando dá piti, já Jesus amado, o que eu faço com esse cara? Assim, quando um homem dá piti, você fala, esse cara tem um espírito feminino.
Ele tem um corpo de homem, mas ele tem uma alma feminina. Né? Aquela coisa... sabe, aquele negócio assim, Jesus, o que está acontecendo? Então, Misericórdia. você que é homem, é diferente. Eu não estou falando para você ser machista, eu estou falando para você ser másculo. Tenha postura de homem, tenha jeito de homem, tenha um caráter de homem, coisa que combina com o homem, coisa que representa o próprio Deus. Porque Amém. nos céus é uma trindade, né? Sim. Na família, você tem uma representação dessa trindade. Você tem o marido, a esposa e tem os filhos. Então são 3 também. E no céu você não vê Jesus discutindo com Deus, nem Deus discutindo com o Espírito Santo, e cada um reclamando com o outro e acusando o outro que A ou B não aconteceu, ou que não fez, ou que não é, ou que deixa de ser. Você, marido, é a expressão de Deus no casamento. Outro dia eu vi um marido que deu vontade de bater nele, literalmente. Me deu vontade de deixar de ser pastor na hora. O marido casou com a moça e ela era antes do casamento, era uma mãe solteira. Só que nos momentos de briga, esse cara começava a jogar na cara dela, quando eu te conheci, você era uma mãe solteira. Me deu falta de ar na hora, quando eu fiquei sabendo disso. Eu falei assim, cara, não posso falar o que foi falado, né? Deixa quieto. Olha, o que é essa atitude? É a atitude de um moleque, literalmente um moleque, que não é homem para assumir o papel que se propôs. Por quê? Antes de casar, sabia do que era. Sabia que era uma mãe solteira. Sabia que por um momento de fragilidade, essa mulher se engravidou de um outro mala sem alça, que ela confiou, que achou que prestava, mas não prestava. Porque se prestasse, estava lá honrando o filho que fez, dentro do casamento. Mas não honrou. E agora, você casa com essa mulher e vem exercer. Antes, ela foi enganada por um traste. Caiu na lábia do mala sem alça. E agora casa com você para você exercer o papel do demônio na vida dela. De ficar falando para ela, jogando, colocando peso, acusação, condenação e tentando assim, e fazendo coisas que você tinha que fazer exatamente o contrário. Que é proteger a sua esposa nesse momento. Porque se Deus fizesse com você o que você faz com essa mulher, você já estaria morto há muito tempo. Você já tinha morrido. Então, o papel do homem é proteger a esposa. Um homem nunca vai ter o melhor da sua esposa se o que ele faz é exercer papel de Lúcifer na vida dela. Qual que é o papel de Lúcifer? Acusando, dizendo você não faz, você não é, você não deixa de ser, você é isso, você é aquilo. Sempre denegrindo a imagem da esposa para a própria esposa. Sua esposa vai querer a morte. Você tem que prestar atenção que se a sua esposa quiser morrer, não é você que está causando isso. Ao invés de ser um porto seguro, você é o porto naufrágio para ela. Então, um homem, ele precisa aprender a ser homem, a representar Cristo na vida da esposa. Ah, mas é porque você não conhece a esposa, nem precisa. Para você se tornar Cristo na sua esposa, na vida da sua esposa, na sua família, na sua casa, não tem nada a ver com a sua esposa, tem com você e Cristo. O problema é que você não conhece Cristo, você só conhece a esposa. Mas a grande, pura realidade é só essa. Porque pelo fato de você não conhecer Cristo, você fica jogando culpa e falando que conhece a esposa. Não precisa conhecer a esposa. Eu não preciso conhecer sua esposa para dizer que você não conhece Cristo. Por quê? Porque se você conhecesse Cristo, você estaria protegendo a sua esposa. Você estaria cumprindo o papel que Jesus fez pela sua noiva. Enquanto essa noiva, na verdade, era uma traíra, que era você. O que Deus fez? Ele amou você antes mesmo que você sequer soubesse que ele existisse. Lembra Paulo falando? Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Nós somente conseguimos amar a Deus hoje porque ele nos amou primeiro e morreu no nosso lugar. Então você, como homem, você precisa exercer o papel de Cristo na sua casa. Um homem, você precisa ter um caráter reto diante de Deus. Primeiramente diante de Deus, depois diante dos homens. Paulo escrevendo a Timóteo, ele fala o seguinte,
procura apresentar-te a Deus aprovado, como homem que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Qual que é a palavra da verdade? É a palavra de Deus. A Bíblia diz que aquele que não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua própria casa, é pior do que o descrente, tem negado a fé. É pior do que o incrédulo. Paulo está falando que aquele que não sabe que não cuida da sua esposa, que não tem cuidado com ela, é pior do que um macumbeiro. É pior do que o ímpio. Por quê? Porque ele foi colocado nessa função para representar Cristo. Mas sabe-se lá, porque cargas d'água, ele é o representante do inferno, do diabo na casa. Quando ele libera a palavra de morte para a família, para os filhos, para a esposa, para todo mundo. Então, marido, deixa eu te dar uma palavra de Deus. Você que já converteu, converta a sua boca, converta a sua língua. Tome a firme decisão de, a partir do momento que você teve uma experiência com Deus, de as suas palavras serem condizentes com a experiência que você teve, com o seu voto de fé, com a sua decisão de seguir a Cristo. Independente de que esposa você tem. Aí eu vejo, né? Alguns falando, pastor, minha esposa tem impedido o meu ministério. O senhor sabe, né? A minha luta que eu tenho, porque a minha esposa, ela me impede de fazer a obra de Deus. O senhor sabe como eu gostaria de ser mais dedicado. Assim, eu fico olhando para a expressão do cidadão. O lance, querido, olha, eu tenho uma teoria o seguinte: ninguém tem poder para impedir a obra de Deus na vida de ninguém. Porque se a sua esposa tiver poder para impedir a obra de Deus na sua vida, significa que ela é maior do que Deus. É ela que manda em Deus e não Deus manda nela. A pastora, então como é que eu faço? A minha esposa não quer, ela não vai, ela não se interessa. Ótimo. Então você sabe o que você faz? Responda tudo que você tem que responder. Faça tudo que você tem que fazer. Seja como Cristo, faça o que Cristo mandou no seu casamento, protege, ama, supre, cuida com carinho, com cuidado, seja transformado, aprenda a responder a Deus, aprenda a ser dirigido pelo Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, busque os frutos do Espírito, busque os dons espirituais e seja cheio, flua. Vai chegar um momento que a sua esposa vai olhar para você e falar assim, nossa, eu tenho que ir com ele. Deus está fazendo tanto na vida dele, transformou tanto ele. Como é que eu vou dizer não? Eu não posso mais resistir. E se não acontecer? Se não acontecer, Deus leva ela. Fica tranquilo. É verdade. Porque a partir do momento que você se tornar como Cristo, meu querido, acabou, ué. O objetivo é você se tornar como Cristo. Cumpriu o propósito. Ou Deus vai transformar essa mulher, ou vai levar ou você, ou vai levar ela. Porque se você já é como Cristo, já acabou. Não tem mais nada para você fazer aqui. Porque a vida inteira aqui, nossa, o propósito, o objetivo é ser como Cristo. A hora que você se tornar como Cristo, você vai querer ir para o céu rapidinho. Você vai descobrir que nesse mundo não tem nada que presta. Você vai estar com saudade de Deus. Você vai estar querendo estar no céu a todo custo. Olha, falar que você vai viver mais 10 anos aqui, você fala, nossa, é tempo demais. Então, querido, se posiciona. Cumpra o seu papel de homem, de másculo, de um homem que tem um caráter íntegro diante de Deus, que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Um homem que é aprovado, que não tem de que se envergonhar, que tem a sua boca lavada e remida no sangue de Jesus. Não é só os pecados, não, é a boca, tá junto. Amém. Quando você fizer isso, você vai ver. Você vai desconhecer a esposa da sua casa. Glória a Deus, pastor. Sabe as palavras aí, forte. E, pastor, outra questão que eu quero levantar em meio aí, tudo isso que o senhor tem falado mesmo. Nós sabemos que um dos inimigos, né, tanto do homem como da mulher é o mundo. Sim. E assim, de uma forma geral, é algo claro, né? Acho que é em comum consenso,
que a imagem do homem ela é mais atacada do que a mulher. Então você vê o noticiário sempre, o grande entrave, né, do casamento é o homem, né? Na grande maioria das notícias é o homem que cai, é o homem que abandona, é o homem que trai. Então, assim, né, tem uma explicação bíblica, né, por que, que o homem é tão atacado, a sua imagem é tão atacada, né, porque o mundo ele expressa tão, ele coloca num luzeiro assim as falhas do homem. Tem um propósito esse ataque à posição e à imagem do homem? Com certeza absoluta tem. Esse ataque tem a ver com a imagem de Deus. Porque o pai, no casamento, na família, ele aponta para Deus. E quando uma criança é rejeitada pelo pai, qual é a imagem que fica gravada no seu subconsciente? A imagem da rejeição de Deus. Quando uma criança tem um pai que é grosso, estúpido, que não protege, que não cuida, né, que não está ali para proteger a criança, para defender essa criança de tantas intempéries e abusos que ela pode sofrer na sua vida. Proteção demais gera fragilidade, mas eu não estou falando dessa proteção demais, estou falando da proteção necessária. Dessa criança não ser abusada por outras pessoas, né, dessa criança não sofrer um nível de disciplina ou de traumas que ainda não está na fase ideal para ela passar por isso. Quando uma criança ela passa por isso, essa criança na fase adulta terá a ideia que ela tem do pai, de um pai duro, rigoroso, que não tem amor, que não ama, que não protege, que rejeita, é a imagem de Deus que vai ficar nessa pessoa. Há um estudo que mostra que a grande maioria dos ateus, eles tiveram péssimas experiências com seus pais na infância. Ou tiveram pai ausentes, né? Ou seja, o pai, né, ausente, e aquilo vai gerando uma revolta, vai gerando um sentimento muito ruim. Por quê? Por que eu não tenho pai? Por que eu fui abandonado? Por que meu pai não está aqui? Por que ele não quer saber de mim? Por que ele não me ama? Por que ele não me quer? Por que ele foi embora? Que culpa que eu tenho? Isso inconscientemente é transferido para Deus. Então, quando o diabo consegue destruir a imagem do pai na família, ele está destruindo a imagem de Deus. Isso vai trazer sérios transtornos para essa pessoa na fase adulta. Uma série de problemas. Eu me lembro, né, a principal dor de um adolescente no processo de crescimento é na fase da adolescência. Assim, um adolescente, ele precisa de referenciais maduros para se espelhar. Para poder olhar esses referenciais e falar, eu vou ser desse jeito. Eu preciso ser assim. É assim que eu quero ser. Para ver um exemplo que ele precisa de seguir na sua vida. Então, quando o diabo, através da mídia, de desenhos animados, inclusive, consegue detonar a imagem do pai, na verdade, ele está destruindo a imagem de Deus. Às vezes, a própria mãe, sem sabedoria, ela não consegue proteger a imagem do pai, porque ela não tem sabedoria, ela não sabe quais são as consequências disso. Aí, às vezes, por ela estar sofrendo com o pai, com o marido, ela despeja sobre os filhos a decepção que ela tem do marido sobre os filhos. E isso vai ser horrorosamente prejudicial para os filhos. Por quê? Porque a imagem dos pais vai estar comprometida. Isso vai gerar muito problema de insegurança, ansiedade, depressão na fase adulta, desequilíbrio. Por quê? Porque coisas que deveriam ser preservadas não são preservadas na fase da infância e da adolescência. É verdade. E pastor, uma pastora também levantou um dado que nessas casas de detenção, né, para menor, houve uma pesquisa há uns anos atrás que mais de 80% daqueles meninos lá que foram pegos, né, em delitos e etc., mais de 80% deles não tinham em seus lares o pai presente. Então, tem uma pesquisa também, tem outra pesquisa que diz o seguinte, mais de 90% deles nunca ouviram "eu te amo" do pai. Nossa, olha.
Que importante, né? De todos os delinquentes das casas de recuperação e penitenciárias, mais de 90% deles nunca ouviu do pai, eu te amo. Olha, isso faz parte, né, do papel do pai, né? Nesse sentido. E pastor, olha só, né, a gente tem buscado dados no nosso canal, a gente alcançou agora já 8.300 pessoas. E 90% dos nossos seguidores e que tem nos procurado, né, para restauração do casamento, para buscar ajuda mesmo né, na vida conjugal, são as mulheres. Então, é perceptível que a mulher ela tem tanto mais facilidade, mas mais abertura em buscar ajuda quando o casamento não vai bem. O senhor consegue identificar algum bloqueio no homem quanto a buscar ajuda? Há algo espiritual, algum bloqueio, né, psicológico, algo que faz o homem ser mais turrão assim, em buscar ajuda quando o casamento não vai bem? O que o senhor pode falar sobre isso? E se tem um caminho para resolver isso, para alinhar realmente isso no coração de um homem? Com certeza tem, mano. A principal chama-se ignorância. Falta de conhecimento mesmo. Por que não dizer assim, um pouquinho mais claro, né? Uma vez que o nosso público é homem, burrice da pior espécie. Por quê? Porque o cara, é como a gente falou, ele passa a vida inteira estudando para ser o médico, o psicólogo. Tem maior tristeza do que um cara que cuida de casamento e não conseguir resolver o próprio casamento? Então, assim, é um negócio absurdo. Nós temos na nossa rede, um casal, que o cara, ele é um atendente de casais, porém com casamento destruído. Nossa. Profissionalmente, ele lidava com isso. Ele era um psicoterapeuta que atendia casais, fazia, né, terapia de casais, com o casamento destruído. Ou seja, um cego guiando outro cego. Então, essas terapias, elas não resolvem o problema. Por quê? Porque elas não vão na raiz do problema. Elas vão tentar conciliar, mas os princípios da sociedade moderna são avessos aos princípios de Deus. Olha, a família não é um lugar de democracia. A família não é um lugar de direitos iguais. Por que que não? Porque Deus definiu que não era. Você não pode colocar um filho para ter direito igual dentro da casa. Porque senão ele vai determinar que você vai dormir na casa do cachorro, o cachorro vai dormir na sua cama, ele vai comer a sobremesa e você vai comer a salada. E acabou. Ou seja, não tem nexo um negócio desse. Imagina, o pai, mãe e 3 filhos. Aí, democracia. Não, os 3 filhos agora resolvem o que vai acontecer na casa. Não pode ser desse jeito. Democracia não funciona na família. Por que que não? Deus não é democrático. Por que que não? Porque Deus é perfeito. Quem é perfeito não precisa de democracia. Quem é perfeito não precisa de... Até uma passagem na Bíblia que diz o seguinte, que haverá um dia, no dia do juízo, em que toda boca permanecerá calada. Mas a gente pergunta, né? Mas por que a boca vai ficar calada, que as pessoas não vão falar nada lá no dia do juízo? Porque elas não vão nem poder se defender? Por que que não? Porque quando você está diante da verdade, ninguém precisa falar absolutamente nada. E ali todos estarão diante da mais pura e absoluta verdade do universo, Deus. O que que a pessoa vai precisar de falar para Deus que ele já não sabe? E o que que ela vai precisar de contrapor em relação à verdade? Nada. Absolutamente nada. Então, Amém. o homem, ele precisa de largar de ser ignorante mesmo, largar de ser tonto, largar de ser nécio e passar a ser sábio. Salomão, ele falou, olha, busca sabedoria. Tudo que você tiver, vende e compra a sabedoria. Como é que se compra a sabedoria? Com quem tem sabedoria. Quando você lê um livro de alguém que viveu 30, 40, 50 anos casado para definir os princípios de como o casamento funciona. Aí você vai lá e lê esse livro. Você economiza 20 anos da sua vida.
30 anos da sua vida de briga, de lamúria, de bagunça, de tristeza, né, de aflição, você economiza esse tempo. Tem um livro que eu gosto de indicar, né, para todos que me ouvem. Vou tirar essa blusa, só um minutinho. Que é As 5 Linguagens do Amor. Sim. Eu falo que quem lê esse livro vai viver 15 anos a mais. Por quê? Verdade. Porque ele define a equação da linguagem do amor. Porque existem pessoas que têm linguagem diferente de outra. Por exemplo, existem pessoas que a linguagem que ela se sente amada, já que a gente falou, só para entender agora, talvez você também já deve ter abordado sobre esse livro no seu canal, né? O que é a linguagem do amor? Linguagem do amor é algo que fazem para você que enche o seu tanque de combustível, que faz com que você fique animado, tranquilo e que você tenha condições de andar um tempo tranquilo, sem problemas. Só por quê? Porque o seu tanque de combustível foi cheio. E esse cara que escreveu esse livro, ele definiu 5 linguagens do amor, que é palavra de afirmação, quando diz você tá linda, você é bacana, você é joia, muito obrigado, uau, que roupa bonita, que sapato sexy. Sapato sexy? O sapato é sexy, onde você entra, tudo fica sexy. Palavra de afirmação. Servir. O que é o servir? Fazer as coisas para sua esposa, ajudá-la, né? Faça coisas que ela se sente servida. Outra linguagem, tempo de qualidade. Estar junto com ela, só com ela e mais ninguém. Sem celular, sem futebol, sem televisão, sem política, sem amigos, sem inimigos, sem nada. Só com ela. Só para dizer assim, ó, ele é meu. Só para isso, mais nada. Outra linguagem, presentes. O que é essa linguagem? É a pessoa se sente amada quando ela recebe presentes. Outra linguagem. Falta uma, né? Isso. Então Servir, palavra de afirmação. Toque físico. Toque físico. Existem mulheres e homens que eles se sentem amados quando você toca. O que é tocar? É falar, oi, meu amor, como é que você tá? Vem cá, deixa eu te fazer uma massagem. Ai, me dá um beijo. Mas isso não é só na hora do sexo, não. É durante o dia. A hora que você entra no carro, põe a mão na perna, passa a mão no ombro. Nossa, você tá com frio. Tem pessoas que se sentem amadas dessa forma. Só que não é todo mundo que tem todas as linguagens, nem todas elas funcionam para todo mundo. Normalmente as pessoas têm uma linguagem principal e uma outra secundária, mas existe a principal. Se você não conseguir atentar nisso e não descobrir qual é a linguagem, né, do amor do seu cônjuge, vamos dizer da sua esposa, você vai trabalhar a vida inteira, comprar uma Ferrari para ela e ela ainda vai ficar insatisfeita. Por quê? Porque a linguagem de amor dela não é presente. A linguagem de amor dela é tempo de qualidade, é palavra de afirmação, é toque. Aí você vai lá e dá presente, 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 presente. E essa é a última da lista. Ela vai pegar essa Ferrari e mandar você enfiar ela em qualquer outro lugar. Por quê? Porque não é isso que a satisfaz. E você vai trabalhar para morrer, dar a Ferrari, e ela vai dizer, você não me ama. Por que ela vai dizer isso? Porque a linguagem de amor dela não foi satisfeita. Então você, que é homem, precisa saber qual é a linguagem de amor da sua esposa. Se for dar presente, não significa dar a Ferrari. Significa dar um sonho de valsa. Significa trazer uma pétala de rosa. Significa, onde você for, para onde você sair, ao voltar para casa, compra um doce que ela gosta. Passa na padaria. Minha esposa, eu não gosto de pão, não curto muito pão, mas minha esposa ama pão. De vez em quando eu amanheço, ela está dormindo, eu vou lá comprar pão para ela. Ela chega, o pão está lá na mesa, ela fala, ai, como você me ama. Ai, você comprou pão para mim. Pão! Se alguém comprar pão para mim, eu falo para você, querido, por favor, traga alguma coisa aqui. Sei lá, traz um pão de queijo, mas pão. E pode ser pão do jeito que for. Tem que ser pão de queijo. O único pão que eu como mesmo, assim, é aquele pão feito em casa. E assim mesmo é um momento de comunhão.
O pão, esses outros pão, para mim, já passei da idade. Já comi todo o pão que eu tinha que comer na minha vida, então não como mais. Mas pão de queijo eu curto muito, principalmente se for a lá Minas Gerais, né? Pão de Minas, muito bom. Muito bom. Ô, Então, pastor, esse livro vai te economizar anos de vida. é verdade. Pastor, você descreveu uma parte da minha história, né? Eu queria só dar um breve testemunho que eu tive acesso a esse livro logo quando eu estava noivo. E eu lembro que, assim, a Feliz o homem tendência... que encontra esse livro antes do casamento e lê. Verdade. Esse livro mudou a ótica mesmo, mudou radicalmente no nosso casamento. E assim, pastor, nós noivamos e teve, né, consciência do livro, e assim, a tendência da pessoa que tem uma linguagem é responder ao cônjuge de acordo com a sua linguagem, né? Então, por exemplo, Exatamente, que é um engano. é um engano. E assim, a minha linguagem é presente. E eu lembro que uma das formas de eu agradar minha esposa, eu pensava que era presente. Contanto que eu lembro que eu comprei um presente para ela quando a gente estava noivo, ela nem usou. E para mim Ai, aquilo foi muito ruim. Eu fiquei pensando, nossa, meu, comprei não lá com o maior, valorizou. não valorizou. E aí depois eu li o livro, eu entendi, eu identifiquei a linguagem dela, que era tempo de qualidade. E o fato de eu dedicar tempo exclusivo para ela, né, e ela também, né, investir na minha linguagem, nosso casamento assim foi extraordinário desde o começo, né, por causa que nós identificamos mesmo como transmitir, como encher um tanque um do outro, né, e assim virou um ciclo virtuoso, né, porque ela enchia o meu tanque e eu de uma forma recíproca respondi a ela e houve uma conexão, né, entre nós. E isso é muito bom, né? Isso é saudável, né? É fundamental. Nem... Olha só, imagina se todo mundo, antes de casar, já entendesse qual que é a linguagem do outro e que existe essa tal dessa linguagem de amor, né? Que o problema é descobrir isso depois de 20 anos de casado. Você quase já matou um ao outro, já ficou com úlcera nervosa, já deu infarto no coração, já deu câncer no casamento, de ressentimento e de mágoa. Aí você descobre isso. É Então, verdade. bem-aventurados são aqueles que leem esse livro antes do casamento, porque Amém. vai sofrer, vai padecer muito menos e vai usufruir muito mais, né? Do cônjuge, do Amém. casamento. É verdade. O pastor, a gente está chegando no final da live e eu queria fazer a última pergunta, né, e abrir também, né, para os nossos ouvintes. Quem quiser fazer uma pergunta sobre a vida do homem, os desafios do homem, o papel do homem, né, você é livre, né? Tanto as esposas, né, que as esposas também, né, estão ao vivo aí conosco e os maridos. Mas eu queria fazer uma pergunta. Olha só. Quais são, né, as principais características de um homem bem-sucedido no casamento? São duas perguntas, na realidade, que se conectam. E o senhor, como um empreendedor nato, né, com vasta experiência nisso também, há uma relação entre empreender uma grande empresa e empreender um casamento? Né, duas perguntas. Quais as características e a relação entre empreender, né, casamento e empresa? Olha, são, eu diria, eu não, eu ampliaria um pouco o casamento para a família, né? Sim, família. A família é o maior empreendimento da humanidade. Sem família não existiria humanidade. A humanidade já teria se descontinuado, já teria se perdido no decorrer do processo. Então, a família é o bem mais precioso que a humanidade tem. Uma vez que se destruir a família, nós não teremos mais uma humanidade. Não dessa forma que nós temos. Aí não vai ser mais humanidade, vai ser qualquer outra coisa menos humanidade. Porque deixarão de ser humanos, deixarão de ser fraternos, deixarão de ser acolhedores, deixarão de ser... É outra coisa. É outro ser vivo, não é mais humanidade. E a família, ela exige muito de você. Ela é muito desafiadora. Às vezes, até mais do que uma empresa. Por quê? Tem muita gente para te ensinar como
se dar bem na empresa. E tem pouca gente para te ensinar como se dar bem na família. E o mundo valoriza é a empresa. Eles valorizam o empresário, não valorizam o marido. Ele valoriza o empreendedor, não valoriza o pai. Então, o mundo sempre vai querer ofuscar você para você olhar para aquilo que é sucesso segundo os padrões do mundo. Eu me lembro, né, quando a minha esposa, ela estava trabalhando comigo, isso tem uns 15 anos. E o André, hoje casado, né, já tem filho, já, começou a dar trabalho. Ele devia estar com uns 15 anos de idade. E o pastor Wilson, a gente fez um discipulado com ele, e ele falou para minha esposa vir para casa, sair da empresa e vir para casa. E ela ficou ruim, mas ficou mal, e falou, não, por que eu tenho que vir para casa? Ele falou assim, daqui a 10 anos a gente conversa sobre isso. Falei, não, 10 anos vai demorar demais, Deus que me livre. Ele falou, não, é para você vir para casa. E eu fui junto com ele, né, juntou os dois, eu e o pastor Wilson, e ela teve que vir para casa. Passou uma semana, a gente descobriu que o nosso filho estava usando maconha. Estava mexendo com drogas. Aí na semana seguinte, a gente conversou, na outra semana, no culto de domingo, ela chegou para o pastor Wilson e falou assim, pastor, não vai precisar de 10 anos não. Eu já descobri por que eu tinha que vir para casa. E a partir daí começou um trabalho, né, de reestruturar a questão, né, ideológica, de acompanhamento, etc. Da família. Questão né, do desafio de empreender a família. E tem uma frase que o pastor Luiz fala, né? Certamente ele leu em algum dos 4.000 livros que ele leu, que marcou ele, que diz o seguinte, não há sucesso sem um sucessor bem-sucedido. Eu falei, então nós vamos ter que colocar esses meninos para ser sucesso, para ter sucesso, porque senão não vai ter sucesso nesse processo. E a partir dali a gente começou a trabalhar. Hoje meu filho trabalha comigo, um cara resolvido, casado, pai, a esposa dele, e está seguindo a vida. Coisa boa. A outra pergunta são as características do casamento, né? Características do marido. Homem, do marido. Características do homem no casamento, correto? Isso. Quais as principais características de um homem bem-sucedido, de um homem, né, no padrão de Deus? Amém. Primeira coisa é ser alguém que teme ao Senhor. Porque o temor ao Senhor ele precisa estar acima de qualquer outro valor e princípio que nós temos. Temor a Deus. Quem teme ao Senhor vai inclinar o seu coração para cumprir todo o mandamento de Deus. Se ele temer ao Senhor, todos os mandamentos de Deus para a vida dele, para a esposa, para os filhos, para a sociedade, para a igreja, para os pais, para as mães, são todos excelentes. Se ele temer o Senhor e querer andar nos caminhos de Deus, lá nos caminhos de Deus, no Evangelho está escrito como que ele trata todo o resto. Mas tem outras coisas que ele precisa mais, que é importante no casamento. Ele tem que ser alguém protetor, principalmente da esposa. Por quê? Porque isso é um pilar na vida da esposa. Quando um homem se casa, dos 5 motivos reais do porquê ele se casa, é que ele está querendo sexo. Não, porque sexo. Não, porque amar alguém. Sexo. Não, porque ter intimidade. Sexo. Não, porque viver um grande romance. Sexo. Não, porque poder viajar para fazer sexo. A cabeça do homem é essa. Não adianta. Se você não pensa assim, toma cuidado que alguma coisa te se desvirtuou na sua vida. Ou talvez se você não pensou assim. E você que é mulher que está aí escondida escutando a gente, se conhecer um homem que não pensa assim, fuja dele, não casa com ele, porque esse negócio vai dar trabalho lá na frente. Na real, um homem é isso, porque um homem, ele é másculo. Ele é, em matéria, nessa matéria ele é animal, que é o espaço dele, a mulher dele, as coisas dele. Bom, talvez isso nem todos compreendam exatamente o que eu estou falando. Então, o homem é desse jeito. A mulher, se você for analisar os N motivos dos quais, por que ela se casa, todos eles não têm a ver com sexo, tem a ver com proteção. O pilar todinho tem a ver com proteção. Sexo é a consequência, não é o objetivo. Então ela vai falar, eu quero ter a minha casa. Casa fala de proteção. Eu quero ter o meu marido. Marido, para a mulher, fala de proteção. Eu quero
viver um romance. Na cabeça dela, o romance tem a ver com proteção. E assim por diante. Então, seria primeiro temer a Deus e depois ser protetor. Eu acho que esses dois aí, se você conseguir, né, viver esses dois princípios, acho que você vai ter um casamento abençoado. Óbvio, né? Você tem que aprender, ler, ir atrás, correr, fazer acontecer, ser trabalhador, provedor da sua casa. Quando eu digo protetor, inclui uma série de coisas. Provedor, alguém que protege física, emocional, espiritual, e assim por diante. Amém, pastor. A gente já tem uma pergunta aqui. Okay. O Michael, ele fez uma pergunta aqui. Quanto assim, quais consequências tem num casamento quando a mulher, né, eu entendi isso, quando a mulher ela resiste em ter relações íntimas com o marido, né? O que isso pode produzir na vida de um marido, a ausência da relação íntima, né, do sexo? Isso é a mesma coisa da ausência de proteção para a mulher. O que acontece com uma mulher quando ela não é protegida no casamento? Frustração total. O que leva o homem, a consequência para o homem de ter uma mulher que não se interessa por sexo ou não quer sexo, é de frustração completa. O propósito do casamento para ele não foi cumprido, não existe. Porque ele se casou para isso. Da mesma forma, a mulher que não é protegida, ela não é protegida física, emocional, financeira, etc. O casamento para ela deu em nada. E é frustrante. Na cabeça dela, não adiantou ela se casar. Por quê? Porque o casamento, que era aquilo que ela esperava, que era proteção, não aconteceu. Da mesma forma, o homem em relação ao sexo. Um homem que não tem relações sexuais no casamento, porque a mulher se nega, para ele é a morte. O casamento não tem motivo de existir. Literalmente a cruz, ipsis literis. Amém. Acho que está respondido aí. E outra pergunta aqui. Isso foi feita por uma mulher. Ela perguntou assim: num casamento, quando há opiniões diferentes, no caso da mulher ter opiniões diferentes quanto às decisões do marido, isso quer dizer que ela não é submissa a ele? Opinião, você pode ter opinião diferente o tempo todo. Não dá para ter opinião igual o tempo inteiro. Mas as decisões do casamento, se elas tiverem discórdia, o marido é quem dá a palavra final. A mulher pode e deve colocar o seu ponto de vista. Olha, eu acho isso, eu penso dessa forma, mas eu vou com o que você está falando. E, óbvio, o marido se torna responsável por aquilo diante de Deus. E quando tiver um problema, você fica tranquilo, que Deus vai chamar ele para conversar primeiro. Porque foi Eva que enfiou o pé na jaca, e na hora de conversar, Deus chamou quem? Chamou Adão. Por quê? Adão era o cabeça da casa. Adão era o cabeça da mulher. Então, você que é homem, fica esperto. Se a sua mulher fizer besteira, fica tranquilo que na hora de Deus chamar para conversar, você sabe quem que vem, né? Verdade. Se alguém tiver mais alguma pergunta, né, o senhor, né, a gente está nos minutos finais, provavelmente 2 a 3 minutos. O senhor gostaria de fazer alguma consideração final, liberar alguma palavra na vida dos homens, né, em meio a essa pandemia, né, em meio a esse tempo que a gente está vivendo? O senhor tem uma pergunta falar aqui. Quando não se tem amor no casamento? Casei sem amar, então agora passa a amar. Sabe por quê? Amar não é um sentimento, é uma decisão. Decida amar, pronto. É só decidir amar e acabou. Amor nunca foi sentimento. Paixão é sentimento, amor não. Amor é uma decisão. Então decida amar e diga que ama até o dia da morte, tá tudo certo, você vai ter uma mulher feliz que te serve do seu lado. Bom, que as considerações finais que eu tenho para fazer é: muito obrigado, me sinto honrado de estar aqui, né? Fico à disposição para qualquer outra eventualidade, né? Que Deus possa abençoar e frutificar esse ministério de vocês, que vocês possam ser um canal de bênção para muitos casamentos, que muitos casamentos possam usufruir do melhor de Deus através do ministério de vocês. Amém, pastor. Temos 25 segundos. Queria pedir para o senhor orar, né, por todos os maridos, casamentos. Amém? Amém. Pai, em nome de Jesus, quero colocar cada marido, cada esposa que nos ouve.
Deus, eu quero declarar sobre eles espírito de sabedoria. Sabedoria da parte de Deus. Sabedoria para ouvir, para entender. Deus,